E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo do canal, nossa primeira aula para valer. Bom, esse vídeo é para todo mundo que tem interesse em teoria musical, para todo mundo que já toca um pouquinho de algum instrumento, não importa o instrumento, cantores e cantoras também, enfim, todo mundo que já teve algum contato com a música e que quer entender o que está tocando, né? Quer saber os acordes que faz no piano, o que são, os acordes na guitarra, as melodias que você toca, as melodias que você canta, da onde vêm essas coisas e como é que elas se organizam no mundo da teoria musical. E nada melhor para a gente começar do que intervalos. Intervalos é um conceito musical dos mais fundamentais, se não o mais fundamental para a gente entender toda a teoria musical. Para isso, antes da gente chegar nos intervalos propriamente ditos, a gente precisa entender também o que eles são e para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre as notas musicais, né, que são a unidade mais básica de toda a melodia, né, é onde tudo se resume em alguma medida, são as notas musicais. Então, para a gente entender intervalos, a gente precisa de uma definição. E uma definição possível de intervalo, uma bastante simples, é que ele é justamente a relação entre duas notas. Certo? Então, para a gente ter um intervalo, a gente precisa de no mínimo duas notas. E para a gente e esse intervalo vai ser justamente o nome que a gente dá a essa relação, tá certo? E, bom, para que a gente estuda intervalo, né? Para que serve o intervalo? Eu falei aqui que o intervalo é um dos conceitos mais fundamentais justamente porque ele vai ele vai fazer com que a gente consiga entender outros conceitos que esses sim tem mais musicalidade dentro deles, né? Que são, por exemplo, as escalas. E quando a gente fala de escala, a gente está falando num sentido maior de melodias, ou seja, notas que estão sendo tocadas ou ouvidas de maneira sequencial, né? E não sobrepostas uma a outra. Então toca uma nota, depois toca outra, depois toca outra. Essa é em alguma medida o eixo da melodia, né? É um eixo que está muito mais ligado à horizontalidade, né? Então uma coisa depois da outra, do que, por exemplo, os acordes, né? Os acordes que também, num sentido mais amplo, a gente pode entender como harmonia. Que esse sim tem mais o sentido de empilhamento, né? Tem o sentido mais vertical da coisa. Beleza, vamos seguindo aqui. E como eu falei, né, para a gente entender os intervalos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender as notas, certo? E é muito curioso, né, porque às vezes você vai conversar com alguém ou perguntar para alguém, enfim, na rua, sei lá, e daí você pergunta, bom, você sabe quais são as notas musicais? E a pessoa para um pouquinho e pensa, e dela imediatamente responde que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E as pessoas sabem isso porque acho que se tiveram algum contato com música na escola ou já ouviram falar, né? É uma sonoridade que a gente vê por aí na educação infantil, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É uma coisa que em alguma medida já entrou no senso comum. E não que isso esteja errado, essas de fato são notas, né? Mas isso aqui não são todas as notas que existem no espectro ocidental da música, digamos assim. Isso aqui, na verdade, a gente vai entender isso um pouquinho mais pra frente, isso aqui é a escala maior de Dó. A gente vai entender o que isso significa um pouquinho mais pra frente aí nas nossas aulas, mas isso de fato não são todas as notas que existem e não são todas as notas que existem nas músicas mais comuns que a gente ouve, né? Não se usam só essas 7 notas, na verdade se usam 12 notas.
né? Porque entre o Dó e o Ré tem nota, entre o Ré e o Mi também tem nota, entre o Fá e o Sol tem nota, entre o Lá e o Si também tem nota. Vamos descobrir quais notas são essas, né? E talvez você já tenha ouvido falar também, mas que a primeira delas, vamos começar, a gente está partindo de Dó, a gente poderia partir de qualquer uma, mas aqui pela didática da coisa, vamos partir do Dó, né? Então, Dó tá certo. Mas entre o Dó e o Ré, tem o Dó sustenido, que tem esse hashtagzinho aqui, né? Esse jogo da velha aqui. E depois vem o Ré, certo? Daí entre o Ré e o Mi, Ré sustenido, olha só. Entre o Mi e o Fá, não tem o Mi sustenido. Ah, Mi sustenido não existe. Existe, mas é num outro contexto que daqui a um tempo a gente vai entender. Por enquanto, pensa que entre o Mi e o Fá não existe um semitom. Isso, de fato, é verdade. Entre o Mi e o Fá não tem semitom. Agora, entre o Fá e o Sol, tem de novo, né? Fá sustenido. Depois vem o Sol. Entre o Sol e o Lá, Sol sustenido. Lá. Entre o Lá e o Si, adivinha? Lá sustenido. E finalmente o Si. Tanto o Si quanto o Mi, eles não vão ter um semitom de distância. Quer dizer, eles têm um semitom de distância para a próxima nota, para o próximo nome de nota. Então, do Mi para o Fá já é um semitom, já é a menor distância. E do Si para o Dó também já é um semitom, porque depois desse Si aqui, ó, volta para o Dó. Assim como depois desse Si aqui, volta para o Dó. A gente completou o ciclo das 12 notas. Tá certo? Falei aqui de semitom, né? Semitom é a menor distância entre duas notas que a gente tem na música ocidental. Por que eu falo que a gente tem na música ocidental? Porque em outras culturas musicais é muito comum, principalmente na música vocal e em alguns instrumentos diferentes também, eles terem distâncias menores. Então, sons, frequências que estão entre o Dó e o Dó sustenido. A gente não tem, né? Principalmente nos instrumentos temperados, né? Os instrumentos, por exemplo, como esse teclado aqui. Se você pega uma nota aqui do teclado e você toca a nota seguinte, sem importar se a tecla é preta ou branca, você vai para a próxima, em termos de proximidade mesmo, você vai estar andando meio tom. Você não consegue achar nenhuma nota entre essas duas. Mas, por exemplo, quando você tem um instrumento que não é, no caso, um instrumento de corda, né? Um instrumento que não tem traste, por exemplo. Por exemplo, um baixo acústico que não tem traste, ou um baixo elétrico, fretless, ou alguns instrumentos de sopro, você consegue achar essas notas, por mais que na nossa cultura musical, em alguma medida, elas servem muito mais como ornamento do que como notas mesmo que a gente constrói melodias. Enfim, para que serve essa escala aqui, né? Essa escala, na verdade, ela tem um nome, né, que é a escala cromática. Escala cromática, que basicamente é uma escala onde a gente tem as 12 notas que a gente vai usar. De Iron Maiden a Beethoven, essas são as 12 notas que foram usadas, enfim, de maneiras bastante diferentes, obviamente. E tem a ver também com o cromatismo da questão das artes plásticas, né, das cores e tal. O espectro cromático tem um pouco a ver com essa coisa como é que chama quando tem uma passagem de cor, um degradê, né? Então tem um pouco a ver com isso, né? O degradê das notas aqui, né? Pensando que elas estão sempre nessa direção aqui, né? Vindo do mais grave para o mais agudo, né? Se a gente for subindo aqui, se a gente fosse voltar do agudo para o grave, certo? Essa escala aqui, com as 12 notas, de Dó a Dó, passando por todos os acidentes, né? A gente chama os sustenidos, né, as notas que tem sustenido, de acidentes. Justamente, e por isso, inclusive, que a escala de Dó maior, ela é a mais conhecida, né? Porque ela é mais fácil de falar também, porque ela não tem o sustenido, né? Não tem que ficar decorando isso, ela já é uma nota, já é uma escala com todas as notas naturais, né? Sem acidente. Essa escala cromática aqui, ela é a única escala
que você precisa decorar. É a única escala que você precisa decorar. E por que que eu estou falando isso para você? Não é porque você não vai acabar decorando outras escalas, porque isso acontece com o tempo. Mas é que essa é a única escala que você vai precisar decorar no sentido de que todas as outras coisas que a gente... Não só escalas, mas construção de acordes, entender melodias, campo harmônico, tudo. Se você tem essa escala decorada, você usa ela como referência. Para decorar essa escala, a gente não tem muita referência. A gente tem que decorar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e saber que entre o Dó e o Ré, entre o Ré e o Mi, entre o Sol e o Lá, entre o Lá e o Si, você vai ter um semitom, né? A gente vai ter uma nota aqui dentro. Então, se você tiver essa escala cromática decorada, você está feito, porque todas as outras escalas vão partir dessa. A gente vai começar a pensar em fórmulas, né? em determinações que vão fazer com que a gente construa escalas a partir dessa. Se você parar para pensar, a escala de Dó maior que a gente viu aqui está dentro da escala cromática. E não só a escala de Dó maior, a escala de Ré, de Mi, de Fá, todas, porque aqui a gente tem todas as notas. Então essa escala, se você decorar essa escala, decorar assim que eu digo é saber numa direção, saber de trás para frente também, tem que estar com ela bem resolvida. Se você decorá-la, posso te garantir que você vai conseguir desenvolver com muito mais fluidez os outros pensamentos, tá? Principalmente esses pensamentos melódicos, harmônicos e tal. Show de bola! Vamos passar aqui. E isso aqui, o que eu comentei, né, que é bastante importante também, que a menor distância entre duas notas é um semitom, certo? Semitom de vez em quando chamam de meio tom também. A princípio não faz nenhuma diferença. Isso aqui é importante porque a gente vai estar falando nessa terminologia o tempo todo. Sobe um semitom, desce um semitom, 2 semitons, 10 semitons. Importante saber que a gente está falando dessa distância aqui das duas teclas do piano. Se for uma guitarra, um violão, entre um traste e outro a gente tem semitom. Enfim, na voz você consegue cantar semitom. Em qualquer instrumento a distância mínima vai ser de um semitom. E agora vem uma parte importante, né? A gente tem, pensando naquela escala cromática que a gente viu na folha anterior, a gente tem duas maneiras de escrever a escala cromática. E atenção para isso. A gente está falando em termos de sonoridade, em termos do que a gente ouve, da mesma escala. A gente só tem duas formas de escrever essa escala. A primeira forma é a forma sustenido, que foi a que a gente viu, que nada mais é do que Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Quase não coube aqui, mas acho que foi, né? Então você percebe que os acidentes, né, as notas que estão entre as notas naturais, elas têm esse sustenido, certo? O joguinho da velha, o hashtag aí. Show! É importante, né, gente? Eu escrevi aqui, eu não escrevi as notas por extenso, por uma questão prática, né? Demora muito para escrever Dó, Ré, Mi. Eu vou passar isso com calma em outro momento, mas só para vocês saberem que a gente tem uma maneira de escrever através desses códigos com letras alfabéticas, né? Então, o Dó é o C. E a partir daí a gente começa a escrever C, né? C, D, E, F, G, A. Né? Que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. C, D, E, F, G, A. E B, o Si, né? Isso aí talvez vocês saibam, porque tem a ver também com a coisa de cifra, mesmo que a gente não esteja falando de acordes, mas só para vocês se situarem que aqui eu vou estar escrevendo com letras, tá? Por uma questão de agilidade aqui. E a outra forma de escrever é a forma
bemol. De novo, não é outra escala. É uma maneira diferente de escrever a mesma escala, certo? E qual que é a diferença? Quando a gente está falando de sustenido, a gente está pensando numa direção ascendente. Então, de novo, né? Aqui seria mais grave, aqui seria mais agudo, né? É como se a gente pegasse a nota Dó aqui no teclado e fosse subindo Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, e conforme a gente vai vindo para cá, a gente vai ficando mais agudo. Na guitarra, a gente vai pegar a nota Dó, sei lá, na terceira casa, segunda corda, e daí a gente vai subindo e ficando mais agudo no braço, certo? Quando a gente está pensando em sustenido, a gente está pensando num movimento ascendente. Então a gente está pensando que o Dó está ficando mais agudo até virar um Dó sustenido, e um Ré, e um Mi, e um Fá, certo? Quando a gente está pensando no bemol, a gente geralmente está pensando numa maneira descendente. Isso na prática se mistura por outras regras, mas como é que funciona isso? Vamos começar da mesma nota, Dó, certo? Letra C, Dó. Ao invés de escrever Dó sustenido, eu vou escrever Ré bemol. Ou seja, ao invés da referência ser a nota anterior subindo, é a nota da frente descendo, tá? Ah, mas para que serve isso? A gente vai ver para que serve isso. Essas duas notas, Dó sustenido e Ré bemol, elas são a mesma nota. A mesma nota, elas são iguais. Elas são a segunda notinha aqui do teclado, tá vendo? Dó, uma branca. A próxima tecla preta, tanto é Dó sustenido quanto é Ré bemol. Porque se eu subo meio tom do Dó, Dó sustenido. Se eu desço meio tom do Ré, Ré bemol. E assim a gente vai seguindo, né? Então, ao invés de ser Ré sustenido, é Mi bemol. Mi bemol. Daí o Mi. E daí continua sendo a distância de meio tom entre o Mi e o Fá, sem ter Fá bemol nesse caso aqui, né? Então, Mi, Fá. E daí é Fá sustenido, que também é a mesma nota de Sol bemol. Sol bemol. Depois Sol. Daí Lá bemol. Lá bemol, Lá, Si bemol, ao invés de Lá sustenido, e o Si para acabar. Portanto, Ré sustenido e Mi bemol são iguais. Mi, Fá, Fá sustenido e Sol bemol são iguais, Sol sustenido e Lá bemol são iguais, Si bemol e Lá sustenido são iguais. Certo, gente? Beleza, então a gente já sabe escrever a escala cromática das duas formas, forma sustenida e forma bemol. Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Beleza, agora a gente pode de fato voltar a falar de intervalos. Gente, para a gente falar de intervalos, a gente tem que ter uma coisa na cabeça. A gente sempre vai precisar, para classificar um intervalo, de uma nota de referência. De uma nota de referência. O que isso significa? Que dentro da escala cromática, dentro de algum contexto musical que você esteja, você vai ter que sempre ter uma nota que ela sirva como uma âncora para que você consiga calcular o intervalo de uma outra nota. Lembra, o intervalo é a relação entre duas notas. Então, você precisa de uma nota de referência e uma outra gravitando para você saber, bom, mas qual que é esse intervalo, né? Qual que é esse intervalo? Então, vamos lá, vamos escrever aqui de novo a nossa escala cromática. Eu vou usar a forma sustenida da escala cromática aqui, tá? Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Si, e daí, de novo, o Dó, né? Lembrando que o Dó vai se repetir na 12ª nota da escala cromática. Vamos ter, por isso que o Dó está aqui nesse quadrado, porque esse Dó vai servir como referência para a gente. E a gente vai chamar essa referência de nota fundamental.
a gente poderia escolher qualquer nota como fundamental para a gente calcular os intervalos. A gente vai escolher de Dó porque, a princípio, ela é mais fácil, porque acho que ao longo da nossa vida a gente decora Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e quando a gente está entrando nesse mundo dos acidentes e tal, facilita a gente começar de Dó, mas a ideia é que a gente consiga fazer isso partindo de todas as notas. Então vamos lá. A pergunta que a gente quer fazer quando a gente está pensando em intervalos é a seguinte: qual a distância de determinada nota para a fundamental? Qual a distância de determinada nota para a fundamental? Ou seja, se eu escolher a nota Dó e a nota Mi, o que eu quero saber é qual a distância entre as duas notas e, consequentemente, qual que é o nome desse intervalo. Porque de Dó para Mi, esse intervalo, essas duas notas, quando tocadas ou ao mesmo tempo ou sequencialmente, esse intervalo tem um nome, que é o que a gente vai ver em seguida. E cada uma das relações entre uma fundamental e qualquer outra nota do espectro cromático da escala vai ter um nome, certo? E daí são esses nomes que são importantes da gente ir decorando também, porque eles que vão dar todo o suporte para a gente entender o que é uma escala, como se constrói a escala, como se constrói um acorde. E quando você estiver tocando um instrumento, você vai conseguir bater o olho, saber o nome das notas que você está tocando e, com isso, saber o acorde que você está tocando. Você está cantando uma música, daí você vai lá no teclado e vê quais são as notas que você está tocando. Você vai saber quais são os intervalos entre as notas que você vai estar tocando e, consequentemente, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o que isso significa em termos de tonalidade, o que significa isso em termos de escala, em termos de arpejo de acorde, em termos de modulação, enfim. Tudo parte disso aqui. Tudo parte do espectro cromático das notas, tá? Então a gente vai começar a ver. Lembrando que essas setinhas aqui significam um semitom. Então a gente está sempre subindo um semitom aqui, né? Consecutivamente, né? Sempre um semitom, até chegar no Dó de novo. Beleza? Então vamos para a parte final. A gente deu toda essa volta para a gente conseguir entender qual é o nome das relações entre as notas, ou seja, qual é o nome dos intervalos. Então vamos lá. Aqui mais uma vez eu vou escrever a nossa belíssima escala cromática. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, e Si. E a gente vai começar a pensar algumas coisas, tá? Bora lá. Se a gente tem a nota Dó como referência e a gente resolve que a gente vai achar a relação entre a nota Dó e a nota Dó sustenido. Qual é a distância entre essa nota e essa nota? Isso, um semitom. Beleza? Um semitom. Quando a gente tem um semitom de distância, ST aqui é semitom, tá? A gente vai ter um nome para essa relação aqui, ó. E esse nome é uma segunda menor. Segunda menor. A segunda menor, ela é o menor intervalo entre duas notas que a gente tem, né? De novo, é a distância de um semitom, é a distância de uma nota para outra do piano, é a distância de um traste para o outro nos instrumentos de corda. Quando a gente resolve que a gente vai pegar, de novo, a nota Dó se mantém como referência e a gente vai andar 2 semitons. Agora não é mais uma segunda menor, é uma segunda
maior. Certo? 2 semitons, segunda maior. Então, Dó, Dó sustenido, segunda menor. Dó, Ré, segunda maior. E agora Dó, Ré sustenido. É uma terça menor. Agora um disclaimer. Se você por acaso é um músico que já sabe tudo isso, você vai virar para mim e falar: Renato, você está ensinando tudo errado, porque uma terça menor nunca pode ser um Ré sustenido. Teria que ser um Mi bemol. Sim, você está certíssimo. E a gente vai entrar nisso em outro momento. Por enquanto, vamos ignorar essa parte para a gente aprender o nome dos intervalos, mas eu vou fazer uma aula específica para isso. Mas é justamente esse o motivo de existir sustenido e bemol, que tem uma regra fundamental que a gente nunca pode nem omitir um nome de nota, né, e nem repetir um nome de nota. Então, a gente não poderia ter uma escala que é Dó, Ré, Ré sustenido. Precisaria ser Mi bemol, tá? E a gente nunca poderia ter uma terça de Dó sem a nota Ré, porque Dó, Ré, Mi, né? Seria a terça ou Mi. Mas, por enquanto, é só um disclaimer para caso alguém já saiba isso e esteja só revisando, não ficar em choque que eu estou ensinando tudo errado. Isso aqui serve para a gente, para quem nunca viu, entender quais são os nomes dos intervalos, e numa próxima aula a gente vai entender por que a gente usa nomes diferentes para intervalos diferentes. Certo? Então a gente parou aqui no 3 semitons, né? Que é uma terça menor. 4 semitons, Dó e Mi, é uma terça maior. 5 semitons, Dó e Fá, é uma quarta justa. Boa. 6 semitons, Dó e Fá sustenido, a gente tem uma quarta aumentada. Ou a gente tem um segundo nome para esse intervalo, que é uma quinta diminuta. Se você é ligeiro ou ligeira, você já vai ter percebido que isso aqui, quarta aumentada ou quinta diminuta, tem tudo a ver com a lógica do bemol que desce, sustenido que sobe. Então, só para a gente ilustrar aqui esse lance da quarta aumentada e da quinta diminuta, né? A quarta aumentada seria Dó, Fá sustenido, certo? A quinta diminuta seria Dó, Sol bemol. São a mesma nota? São. É o mesmo intervalo? É a mesma coisa. É só uma questão de terminologia, que parece besteira, mas a teoria musical é como se fosse um quebra-cabeça. Se você começa a forçar uma peça onde ela não cabe, você vai perceber que todo o castelo de areia começa a ruir. Eu usei duas metáforas que não combinaram muito, né? O quebra-cabeça e o castelo de areia, mas acho que ficou claro, né? As pecinhas têm que se encaixar, senão começa a dar problema. 7 semitons, olha só, 7 semitons é uma quinta justa. Quinta justa. Massa, que seria Dó e Sol. 8 semitons, uma quinta aumentada, ou, aqui entre parênteses, uma sexta menor. Vai seguir a mesma lógica da quarta aumentada com quinta diminuta. Então, quinta aumentada seria o Sol sustenido, né? Dó para Sol sustenido. E a sexta menor seria Dó para Lá bemol, que é a mesma nota. É só uma questão de terminologia, porque a sexta nota partindo de Dó é Lá, não é Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então a sexta vai ser o Lá. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas só para já ir pensando.
9 semitons. 9 semitons é uma sexta maior. Sexta maior, o Lá aqui, né? Dó para Lá. 10 semitons, uma sétima menor. Uma sétima menor. E 11 semitons, uma sétima maior. Beleza? Então aqui é respectivamente o Dó para o Si bemol, né? Não seria Lá sustenido, seria o Si bemol aqui, mas de novo, mesma nota. E a sétima maior, Dó para Si. E finalmente 12 semitons, que é a boa e velha oitava, que é quando a gente dá a volta e chega no Dó de novo, uma oitava acima, né? O dobro da frequência no espectro de frequência. Então é o mesmo Dó, só que é um Dó mais agudo. Gente, a princípio é isso, tá? A gente deu uma volta para entender essa nomenclatura, entendemos quais são as notas, é bastante informação. Essa primeira aula, ela talvez seja uma das mais complicadas no sentido de que é tudo novo, né? É muita informação, algumas coisas elas têm que ser decoradas mesmo para a gente conseguir fazer isso. Ah, e como é que eu pratico isso? Gente, a gente está aqui para ter mais clareza do que a gente toca nos nossos instrumentos, né? Então, o que eu te recomendo é, se você toca teclado, você começar a pensar nessas relações no seu instrumento. Ah, vou ver aqui qual é o som, por exemplo, da quarta justa. Toca lá um Dó e um Fá. Pensa que todos esses intervalos, a gente vai falar disso também em outro momento, eles têm identidades sonoras bastante fortes, assim. A gente consegue identificar os intervalos só pelo nosso ouvido. E essa é a mágica de entender um pouco disso aqui, porque daí você consegue também tornar isso muito prático, né? Você ouve uma música e fala, ó, a melodia começou com uma sexta maior, ou começou com uma segunda maior, ou qualquer outro intervalo, né? Então a gente pratica isso, ou sentando e falando assim, não, eu vou pegar e vou aplicar essa lógica aqui a outras notas. Ah, eu quero saber qual é a terça menor do Ré. Daí você vai lá em terça menor e vê que a terça menor do Ré tem que estar 3 semitons de distância. Então você vai lá e faz Ré, um semitom, Ré sustenido, outro semitom, Mi, outro semitom, Fá. Então a terça menor do Ré é o Fá. Você pode fazer isso infinitamente com todas as notas, né? Enfim, não é infinitamente, uma hora acaba, mas é bastante intervalo que você vai achar. Ou você pode também, acho que as duas coisas são interessantes, aplicar isso ao seu instrumento, ficar achando os intervalos no seu instrumento. Uma coisa que é essencial para todos os instrumentos, não importa qual, não importa se o seu instrumento é a sua voz, você tem que saber quais notas você está emitindo. Qual é o nome das notas que você está fazendo. Obviamente que isso não pode te travar, né? Então, por exemplo, se você estuda improvisação, tem muitos padrões que você toca, tem muitas licks e escalas, e nem sempre você está contando todas as notas, mas num lugar de estudo, né, é muito legal você saber que, pô, tô tocando um Dó, tô tocando um Ré, tô tocando um Fá sustenido, porque aos poucos você vai começar a digerir isso com muito mais facilidade quando você está com o seu instrumento perto de você. Ou de repente, se você é só um entusiasta que gosta de ouvir música, isso aqui também vai te ajudar, porque você consegue treinar seu ouvido a ponto de você conseguir identificar esses intervalos. Então você vai saber que, por exemplo, tem um clássico, né? A quinta. Cadê? A quinta justa aqui, ela é um intervalo que aquele tema famoso do Star Wars começa com uma quinta justa. E, enfim, todo intervalo aqui tem uma música famosa que você consegue usar para te ajudar a decorar. Enfim, isso já é um treino mais de percepção. Mas, basicamente, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou do Instagram, no YouTube. O canal está começando, o projeto está começando, então se você curtiu, compartilha, manda para alguém que está estudando essas coisas. Enfim, se inscreva no canal, segue a gente aqui na página do Instagram. Fechou? É nóis, obrigado para quem ficou até o final. Espero que vocês tenham entendido esse mundo das notas e dos intervalos. Beleza, gente? Fiquem na paz. É nóis, até já.